roda viva. E você agora tem que encarar os fracassos, tá? Todas as baixas que você teve na sua vida, tudo aquilo que ficou em segundo plano, tudo aquilo que você teve de perda, os atrasos, as escolhas ruins, né? As dívidas, pode também falar com relação a dívidas, como se você tivesse que agora encarar as dívidas e correr atrás do prejuízo. Olá, Touro! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Touro. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Touro, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às cartas para Touro. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Será um prazer te atender. Mais 3 cartas para Touro. Fundo do deck. A carta da estrela, a buscadora. O tema aqui é trabalho. Eu vejo uma pessoa que está cansada do ciclo de perdas, né? Alguém que se revoltou realmente, né? A princesa de espadas é aquela que não suporta mais ficar num cenário onde só há perdas e destruição. Então aqui mostra esse movimento, é uma força gigantesca que precisa fazer, né? Porque de alguma maneira você permaneceu muito tempo nesse cenário e agora precisa desse grande impulso. E o bloqueio sai a questão financeira aqui, o As de Ouros, né? Mostrando a abertura material, né? Você parece que tem que lutar muito para que esse caminho se abra novamente na sua vida, né? E aqui no tarô a gente vai investigar quais as possíveis causas para isso. Mas no seu mental vem o trabalho. Então você está focada neste momento em retomar o trabalho ou construir uma carreira, né, ou mudar de emprego, empreender, né, fazer de repente uma transição de carreira, ou se você não consegue emprego, você também já está cansada dessa situação e você quer se virar e agora fazer acontecer, né, aqui no campo do trabalho, do emprego. E isso acaba sendo o carro-chefe da sua vida nesse momento, né? É interessante porque no inconsciente sai uma figura masculina, como o Cavaleiro de Paus. E talvez você tenha tido atrasos ou perdas nesse campo material, financeiro, né, da carreira, do trabalho, por você se misturar muito a essa energia masculina que aparece no seu inconsciente. Né? Alguém que parece que vai fazer um grande movimento, mas esse cavaleiro tem aqui como um ponto fraco, a pessoa fazer tudo de uma vez e logo cansar, né? Como se fosse um fogo de palha. Então, queima de uma vez e acaba. É alguém que não tem consistência ou constância. Então, talvez você tenha atrelado a sua vida material, financeira, a esta figura que aparece aqui no seu inconsciente. E você agora dá um grito de liberdade e vai fazer uma busca por si só, tá? Uma busca solo. Você não quer mais viver o sonho do outro, né? Se colocar nesse lugar de servir ao outro como uma prioridade, né? O sonho do outro, a realização que o outro quer fazer. Aqui é o seu lugar. Você está buscando um lugar que é só seu. E no passado mostra a roda da fortuna. Então a roda da fortuna ela sempre vem ligada a padrões que se repetem. Parece que é algo assim ao acaso, né? Uma hora dá certo, outra hora dá errado, mas na verdade existe um padrão por trás disso. Né? Pessoas, por exemplo, que iniciam algo e param, né? Falam, sonham,
mas pouco realizam. E fica aqui na posição dos altos e baixos, né? Que essa carta mostra claramente, essa roda viva. E você agora tem que encarar os fracassos, tá? Todas as baixas que você teve na sua vida, tudo aquilo que ficou em segundo plano, tudo aquilo que você teve de perda, os atrasos, as escolhas ruins, né? As dívidas, pode também falar com relação a dívidas, como se você tivesse que agora encarar as dívidas e correr atrás do prejuízo. E você vem representada pela carta da felicidade. Então, se libertar, se livrar deste mecanismo de repetição, acaba trazendo a felicidade, por mais que a situação seja difícil, te traz um alívio. Porque uma coisa é você arriscar, né, o novo, fazendo a sua escolha, algo que é por você. Outra coisa é você arriscar, de repente, o seu nome, o seu dinheiro, a sua poupança, né, que seja ali, em nome do outro, e esse outro fracassar, né, ou não dar o sangue. E falando em sangue, veio a carta da crueldade ao redor, que é o 9 de espadas. Então, isso aqui está muito relacionado aos condicionamentos, principalmente no inconsciente, com esta figura masculina. Talvez você tenha se sacrificado muito pelo outro, né? E esse é um grande problema, porque as pessoas que têm essa empatia, né, de pensar no outro, não conseguem ver o outro enfrentando uma situação difícil, um problema, elas tendem a ajudar. Só que essa ajuda vem sem limites. E muitas vezes o outro não está se ajudando, você está fazendo por dois, né? E a crueldade vem mostrando que você é quem se machuca, né? Ao redor, por mais que você queira estender a mão, né, tirar outro do buraco, você vai lá e entra no buraco no lugar do outro, né? E isso aqui não é certo. Isso aqui mostra um desequilíbrio profundo entre o dar e receber na vida. O desejo é da trégua. Então, essa carta fala sobre um conflito ativo. Talvez você esteja pensando muito nisso. Como eu falei, uma atitude assim de um grito de liberdade, uma certa rebeldia. E vem confirmada aqui, né? Pelas duas, veio a princesa e a rainha de espadas. Então, aquilo que você passou, você era juvenil, digamos assim. Agora você já tem até lugar de fala, né? E você vem não só dando grito de liberdade, mas você vem encerrando um ciclo com a rainha de espadas. Então, os conflitos, eles existem. Muitas cartas de espada aqui mostrando a mente que não para, né? A mente que fica ali, muitas vezes, se criticando, se julgando, pensando no outro, também tem esse viés. Mas a rainha de espadas é aquela que sai de cena por uma ruptura, né? Por um corte. Provavelmente você teve que colocar as coisas em pratos limpos, né? Talvez tenha havido aqui uma briga, um conflito grande e você abandonou o barco, pensando exatamente em se preservar, porque você já sofreu demais, você já deu muito o seu sangue pelo outro. E a busca é solitária, como vem no fundo do deck a carta da estrela. Aqui fala sobre os seus verdadeiros desejos, aquilo que faz o seu olho brilhar, né? Então, assim, o céu é o limite. E é interessante que aparece muito a figura do céu aqui, né? Tanto da estrela, da carta da estrela, a mulher olhando para o céu, a princesa de espadas fazendo um movimento, né? Saindo do solo pro céu, e o trono, que são as nuvens, né? No céu, da rainha de espadas. Então, aqui fala muito sobre você buscar algo diferente da sua realidade hoje, da matéria. É você buscar algo que está além. Às vezes está além do seu alcance, além da sua vista nesse momento. Mas esse impulso, essa intuição, essa vontade, você tem que respeitar. E é por ela que você vai no primeiro momento, mesmo que você não veja a terra firme ainda.
Então, esta é a mesa para touro. Vamos às outras orientações a respeito dessa questão. O que mais é importante touro ver neste cenário? Olha, aquela frase clássica também, né? O que a vida quer da gente é coragem, a vida exige da gente essa coragem. E aqui mostra que, né, apertaram o seu botão, porque o As de Paus é o fogo puro, é o fogo da coragem, é o fogo que ilumina, é o fogo da ideia, é o fogo da espiritualidade. Né? São coisas muitas vezes imateriais, impalpáveis, mas sem este impulso você não realiza nada. E é com esse sangue no olho que você vai atrás da sua vitória, como já diz aqui o Seis de Paus, e da abundância, né? Que a abundância também fala sobre constituição de um lar, de uma família. É sempre a carta que representa encontrar alguém que tenha uma energia semelhante, alguém que junto com você constrói e que prospera. Então, esse movimento é o movimento mais importante nesse momento, para que você saia do ciclo repetitivo. Então, a carta da virtude, junto com a morte, fala: dar limite é uma virtude, dar limite liberta. Cortar relações, cortar aquilo que te faz mal, você tem que olhar pelo lado positivo. É uma verdadeira libertação dessa fase da sua vida, desse momento que se arrasta há bastante tempo. E a rainha de ouros é aquela que olha para o passado, mas não permanece nele. Ou seja, veio depois do corte. É este movimento que você precisa na sua vida. Você precisa de uma libertação daquilo que foi e que não serve mais. E olhar para esse aprendizado, tá? Parar de se julgar também. Tá? Precisa parar de se julgar pelos erros que você cometeu. Porque eles que construíram este trono. O trono dessa rainha. Né? Sem eles, ela não conseguiria. Então, você tem que usar o aprendizado. Essa é a sabedoria, né? Transformar essa dor que você teve, que você ainda carrega, né? Porque é recente, no seu aprendizado. Olha, aqui fala claramente sobre o valor, né? Então, o valor é você ocupar o seu lugar. Se você faz demais pelo outro, né? Agora você vem representado aqui pelo masculino, como se você fizesse também a parte do masculino, também do naipe de espadas, né? Que já saíram a rainha e a princesa. Aqui fala, você é a pessoa que dá muito e recebe muito pouco. Precisa controlar esse seu instinto, né? De parece que você tem sempre que fazer muito mais para ter o mínimo. Isso está relacionado ao medo de abandono, ao medo de rejeição. Né? Então, revisitar o passado, como faz a Princesa de Ouros, é necessário também, não só referente à sua relação, né? Se você tem esse homem que aparece no inconsciente, mas ao passado lá atrás da sua infância. Né? Por que você tinha que ser a pessoa que sempre se desdobra, sempre dá mais para receber tão pouco? Veja aí na sua história se você foi uma criança que recebeu poucos elogios dos pais. Olha, e fecha aqui com o príncipe, né? Então, essa questão familiar também aqui representada, ela é muito importante. Como eu falei, os padrões, eles não são de agora. A tendência é que a gente encontre pessoas para se relacionar que recuperam histórias mal curadas da nossa família lá do passado e da nossa infância. E é o que o tarot está mostrando aqui. Então, vamos ver mais conselhos para touro. Até agora você teve o dedo podre, né? A carta do amor junto com a futilidade, é você buscando sarna para se coçar, né? E depois
terminando invariavelmente puxando o carro, porque não dá para permanecer assim, né? Então, é o que eu falei, esse padrão, muitas vezes do não merecimento, você acaba atraindo um traste para perto de você. Olha, vieram um capricho, né? Do tarô, duas cartas coladas, o príncipe de espadas e o cavaleiro de copas. Aqui fala que materialmente, geralmente, é você quem sustenta a relação. Tá? Você é a base, acaba sendo o alicerce, né? Como a princesa de ouros, alguém que suporta, alguém que dá base, alguém que dá estrutura para o outro. E o outro vem disfarçado de príncipe, né, do cavaleiro de copas aqui, mas é um príncipe de espadas, é alguém geralmente sem um propósito, sem um rumo certo na vida. Então isso aqui chama muito atenção. Como eu falei do dedo podre, você arruma a sarna para se coçar, a tendência é que você arrume alguém, né, você atrai alguém que parece que é o príncipe e no fim você vê que é o sapo. Ó, isso vira uma disputa. O deboche é o seu emocional deteriorado, ou seja, relacionamentos tóxicos, porque aqui é a lama emocional que gruda em você, que é difícil de limpar, né? São as desilusões, é aquilo que floresce em você e de repente morre e apodrece dentro de você. E a preocupação material. Então, para você, até agora, relacionamento é sinônimo de dor de cabeça e preocupação material. Né? Duas alegrias, quando começa e quando termina. Porque aí você consegue pular fora desse barco. Então, fechando aqui para touro com 3 conselhos. Que vem. Olha, o ganhar, essa relação de conseguir receber, né? O ganho nesse sentido, assim, de você conseguir receber na proporção que você dá. Né? Isso aqui exige uma mudança e que você amadureça também emocionalmente, tá? Tudo isso aconteceu por uma falta de maturidade emocional da sua parte. Mas com essas histórias, você vem ganhando, como eu falei, as histórias que construíram o trono da Rainha de Ouros, né? Que já saiu aqui. A rainha que olha para o passado, mas não permanece nele. Né? Você consegue agora analisar, mas se distanciando disso e não revivendo mais. Então, aproveite. Faça por onde também, né? Só a gente se conhecendo, a gente consegue se entender e se melhorar, tá certo? Então, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.